Saúde plena no ar, doutora Priscila está aqui com a gente hoje para esclarecer as dúvidas de vocês, telespectadores que encaminham para a gente. Podem continuar mandando suas dúvidas, suas perguntas, que a doutora Priscila está aqui para responder nesse canal aberto, onde vocês têm essa oportunidade de esclarecerem dúvidas sobre vários temas. Doutora Priscila, primeiramente um prazer recebê-la aqui para uma sabatina aqui dos nossos telespectadores, né? Hoje é o dia de responder as perguntas, quero só ver o que eles perguntaram. Olha só, a Clarice Aparecida Nunes, ela mora no bairro Recanto Fernandes, aqui em Pouso Alegre, está tendo uma dificuldade com o filho dela adolescente e o pai que não aceita. Vamos ver o que é. Como podemos enfrentar as dificuldades de aceitação em casa quando se trata de relacionamentos LGBT? O que podemos fazer para promover um ambiente de respeito e compreensão mútua? Está tendo esse problema aqui, a Clarice Aparecida Nunes, do bairro Recanto dos Fernandes. Um abraço para Clarice. Olha, Clarice, entendo. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente tem aí um conflito de gerações e acho que a gente tem que fazer até uma meia-culpa aí da medicina, né, da psicologia, que colocou muitas vezes essa questão LGBT num lugar de uma patologia, como se fosse uma doença, algo que pudesse ser tratado. E hoje a gente precisa atualizar isso. Por quê? Porque hoje a gente já reconhece que não é doença, que não tem como tratar e que não é escolha, tá? Então, a informação, o conhecimento são formas de lidar com essas situações, né? Pessoas de outras gerações, de gerações anteriores, precisam atualizar, precisam entender que a gente errou lá atrás e que agora a gente precisa corrigir. Eu poderia citar vários estudos aqui, mas eu falo que tem uma forma muito simples da gente entender, e foi como eu entendi uma vez, algo que me tocou profundamente, que foi quando eu conversei com um amigo que era homossexual, e a gente conversando, eu falei, como é que é, né? Tenta me explicar. Ele falou, Priscila, é muito simples. Se fosse uma questão de escolha, você acha que eu não escolheria ser heterossexual? Você acha que eu não escolheria gostar de uma mulher? Para mim era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Na sociedade em que a gente vive, se fosse escolha, ele falou assim, eu não sou burro. Entendeu? Eu sei tudo que eu enfrento, que eu passo, as dificuldades, o preconceito. Então, eu acho assim, foi uma situação que até me emocionou, porque eu falei, poxa vida, como é difícil mesmo, né? Você viver numa sociedade que às vezes coloca como se fosse escolha. E aí eu trago um exemplo muito simples, porque na hora que ele falou, eu pensei assim, de tudo que eu como, que eu gosto, do meu paladar, a única coisa que eu não como é pimentão. Falo, imagina se eu tivesse que passar a minha vida inteira comendo pimentão, eu não suporto, gente. E eu sou uma pessoa que tem muita facilidade com qualquer coisa. Então, assim, é mais ou menos isso. Você não tem como obrigar uma pessoa a gostar de alguma coisa, entendeu? Você não tem como ensinar isso. Isso é algo que nasce mesmo com a pessoa. E talvez você tentando explicar isso para o seu marido, ele possa acolher, né? E promover um ambiente de respeito, um ambiente de diálogo, focar no respeito. Acho que isso é de extrema importância, né? Aprender a aceitar as escolhas do outro. Então, chama o seu marido para conversar mesmo. Acho que exponha isso, leve a informação, o conhecimento, sabe? Explique. E eu te desejo boa sorte, espero que ele esteja aberto a isso, né? Aberto a te ouvir. E com certeza, acho que por esse caminho, talvez você consiga aí melhorar essa relação dentro do ambiente familiar. Clarice, um abraço para você, obrigado pela audiência. O André Pereira dos Santos, no bairro São Geraldo, ele quer saber o que pode ser feito para tratar problemas de glândulas sebáceas e como evitar complicações na pele. Início de tudo, tem que procurar um dermatologista, fazer uma avaliação, ter um diagnóstico, saber exatamente o que é que está acontecendo. Mas uma das coisas, a pele tem muita relação com a alimentação. Então, acho que até que você consiga ir passar na sua consulta, você já pode começar a fazer algumas mudanças, né? Evitar uma alimentação muito rica em açúcar,
em gorduras, em alimentos industrializados. Com essas pequenas mudanças você pode ter alguma mudança, alguma melhora, mas nesse caso é imprescindível uma avaliação dermatológica. Por quê? Porque existem cremes que podem ser utilizados, vai avaliar o que está acontecendo, qual que é o real motivo e tratar. Tá aí, André. A outra pergunta vem da Raquel Rigotti. Ela gostaria da ajuda da doutora como lidar com as dificuldades de relacionamento entre irmãos biológicos e adotivos. Quais estratégias podem ajudar a fortalecer esses laços? É a dúvida da Raquel Rigotti. Olha, Raquel, é uma situação realmente desafiadora. Por quê? Porque você tem pessoas diferentes, de repente, convivendo num ambiente, e a gente sabe que isso não é fácil. Então, eu começaria respeitando o tempo de cada um, sabe? Às vezes a gente quer acelerar, né? A gente cria uma expectativa, eu quero que seja assim, e aí, de repente, a realidade é muito diferente, e aí isso só aumenta os conflitos. Então, respeitar o tempo de cada um. Em segundo lugar, promover um ambiente de convivência. Então escolha atividades para vocês fazerem juntos, que todos gostem, que seja algo prazeroso. Acho que é uma boa forma de começar. E por último, aquilo que a gente não deve fazer, tomar muito cuidado com as comparações. Porque às vezes, sem querer... Acaba magoando a pessoa, né? Entendeu? Então, numa situação delicada, eu tomaria muito cuidado com isso. Acho que começaria por essas 3 questões aí. Tá aí, Raquel, obrigado pela sua audiência. A Letícia Faria disse que viu, doutora, dias desses nas suas redes sociais, você falando sobre aceitação de problemas. Ela tem muita dificuldade para enfrentar os problemas e gostaria de uma dica sua. Te acompanha nas redes sociais. Letícia Faria, um abraço, Letícia. Letícia, que bom que você me acompanha lá, fico muito feliz e... Olha, problemas, né? Não é fácil para ninguém, vou te falar, já vamos começar por aí. Mas, de fato, algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade e isso já foi estudado. Uma das formas é a gente tentar reduzir o problema em pequenos pacotinhos. Porque às vezes a gente olha para o contexto e ele fica desse tamanho, apavora a gente e realmente no que você se apavora, você não consegue nem sair do lugar. Perde o controle, né? Exatamente, fica desesperado, não consegue nem ter reação. Então, divida em pequenos pacotinhos, como é que eu vou começar? Dê um passo de cada vez e isso daí ajuda. A segunda forma, eu costumo dizer... para todo mundo que trabalha comigo, sempre que o pessoal me traz um problema, eu falo, tá bom, vamos lá, gente, isso é uma oportunidade. Então, é uma forma da gente começar, sabe? De enxergar como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de raciocínio, de você parar e pensar, falar, puxa, o que eu posso fazer para mudar aqui? Tá bom, então tem um negócio ruim, então vamos lá que a gente vai melhorar isso daqui. Então, eu uso muito isso no dia a dia, é algo que me ajuda, talvez te ajude também, de transformar o problema em um desafio, né? E em um desafio que te faz crescer. Se a gente olha só para o problema, a gente já começa a sofrer antes, entendeu? De começar a resolver. Então, essas 2 formas geralmente trazem um pouco mais de leveza nesses momentos mais complexos. Tá aí, Letícia. Assim como a Letícia que acompanha a doutora Priscila nas redes sociais, está aqui durante o nosso programa, você vê as redes sociais da doutora Priscila, Instagram, Facebook, o site dela também, você pode acessar ali e ver todo o conteúdo e participar do nosso programa, mandando as perguntas que vai fazer toda a diferença aqui pra gente. Doutora Priscila, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada a você, obrigada a todos pelas perguntas, espero que tenha ajudado e que isso faça com que vocês tenham cada vez mais uma vida mais feliz, mais leve, mais plena e mais longa. Mais longa, é verdade. A gente volta já.